E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem? Olha só, pessoal, eu preparei aqui uns slides de questões da banca Fundatec, até porque um aulão, né, um pré-prova, tá? Para que a gente possa, então, me lembrei lá da época do pré-vestibular que a gente chamava de bailão, né? Mas aqui é o nosso aulão, nosso pré-prova, tá? Bom, então olha só, gente, aí do pré-prova do raciocínio lógico aí para a Polícia Civil, eu separei, então, como eu disse, umas questões aí da banca Fundatec para a gente lembrar. E aí eu coloquei ali, ó, a construção da tabela verdade da fórmula PE, como é que é o nome daquele tracinho ali? Não que, então, não, aí faltou ali, gente, mas no de vocês deve aparecer que é não P, tá certo? Aqui, ó, deve estar no material de vocês. Se não tiver, por gentileza, coloquem ali, é não P, tá certo? Faltou o P ali, P de Paulo, tá? Bom, a partir da estrutura abaixo, tem como avaliação final a interpretação da alternativa. Então, esse é aquele de tabela. Essa aqui, ó, eles colocaram na prova. Essa questão aí é a questão de uma prova que teve recentemente e é a professora que fez, né, a prova que vocês vão se deparar amanhã, que é a professora Magda. Então, essa aí é uma questão da autoria dela. Então, ali tu tem, ó, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. E aí tu tem as alternativas, porque, voltando aqui, ele te dá o início da tabela e ele quer lá aquela última coluna. Então tu tem que ir completando a tabela. Então tá aqui, ó, primeiro passo é fazer a tabela. Então, tá ali, ó, o P, o que são as proposições simples, depois vem o não que, depois nós temos o não P, depois eu tenho o P e não que, e depois toda ela que é P e não que, então não P, ok? Tá, aí a gente vai completando. Olha só, aqui já tinha o início da tabela, lembra? No início tem aí no enunciado, a gente só faz o puxadinho aqui, né? A gente vai estendendo a nossa tabela. Aí quando tu completar o não que ali, como é que fica, gente? Os valores lógicos, eles ficam todos trocados em relação ao que. Então, tá ali, ó, F, V, aí depois o F, depois o V, tá certo? Depois, quando tu for completar o não P, olha só o que acontece. É só olhar para o P e ir trocando os valores lógicos, ó. Aí nos slides ali, ó, eu tô trocando aqui os valores lógicos. E depois vem a penúltima coluna. Aí eu olho para qual? Eu vou olhar para o P, certo? O P e esse não que. Lá na hora da prova a gente faz um ciclo, assinala ali, né? Faz um risquinho e vai olhando essas duas colunas. Lembrando que o conectivo E, agora isso é importante, gente, o conectivo E, quando tu tem os valores lógicos, ele só é verdade quando as duas forem verdade, tá certo? Então ali naquela primeira linha, o que vai dar? Verdade e falso. Vai dar falso. Verdade e verdade. Verdadeiro. Falso. Aqui começou com falso, gente, eu não preciso nem olhar para as outras, porque é o E. O E, se tiver um falso, ó, já vai dar falso. E agora eu vou para a última coluna. O que eu faço lá na última coluna? Eu olho para quem? Eu olho para essa coluna que já está pronta e olho para o não P que está aqui. Mas atenção, qual é o conectivo que está ali? É o conectivo então. Lembram que o então é o único que a ordem é importante? Então significa, gente, que tu tem que ler dessa para essa, né? Então lendo daqui para cá, o que vai ficar? Ó, falso, então falso. O que vai dar isso? Verdade. Verdade, então falso. A famosa Vera Fischer, né? Amanhã, com certeza, a Vera Fischer vai estar na prova, tá? Aí depois tu completa, aqui começa com falso, então vai dar verdade, verdade. Pronto, essa aí é a resposta. Aí tu vai lá, vai dar, se tu voltar lá para as alternativas, só para eu não precisar voltar, gente, isso aí vai dar a alternativa B, que é a ordem que tá aqueles resultados ali, tá certo? Fechou?
Bom, depois, gente, nós temos a tabela verdade a seguir. Essa aí eu coloquei para a gente lembrar da tabuada lógica. Olha só, coluna 1 é essa proposição simples chamada de P, e essa coluna 2 é outra proposição simples. Depois a gente tem a coluna 3, que símbolo é aquele, o V virado? Aquele é o E. Então já vai vendo se está certo. Verdade, então verdade. Deu verdadeiro? Tá. Verdade e falso. Deu falso? Beleza. Depois, falso, então verdade. Deu falso? Ó, lembrando que o E basta ter um falso, já não vai dar falso ali. Tá, então essa coluna do E fechou, a coluna 3. Tá, vai lá na coluna do OU, que é o V. Ó, P ou Q. O OU, basta uma delas ser verdade para que tudo seja verdadeiro. Então vai olhando as duas colunas. Verdade ou verdade? Deu aqui? Verdadeiro. Verdade ou falso? Deu o quê? Verdadeiro. Agora olha só, falso ou verdade? Teria que ser o quê? Verdade. E aqui tá falso. Então aquela coluna 4 ela tá errada. É isso que ele está pedindo nessa questão. Se tu analisar as outras colunas, gente, a coluna 5, o que é esse V com esse tracinho? Esse V com esse tracinho é aquele conectivo ou. Lembra? Ou é uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Portanto, aquela ali, se tu analisar a coluna 5, tá correta. A coluna 6, qual é essa flechinha que aponta para a direita? É o conectivo então. E o então só é falso quando der o quê? Vera Fischer. Pode olhar ali, vai estar certa aquela coluna, sempre olhando para o P e para o Q. Fechou. E a coluna 7 é a do 6 somente C. O 6 somente C, quando é que é verdadeiro? Quando os valores lógicos forem iguais. Tá certo? Então, nesse caso, eles perguntavam, eles davam essa tabela e perguntavam qual das colunas apresenta erro conceitual. Então, é a letra B, Brasil. Tá certo? Isso amanhã, gente, com certeza vai aparecer alguma coisa envolvendo essa parte da lógica proposicional, essa parte de símbolo. Então, claro, né, agora a gente está aqui no pré-prova, né, tu vai sair daqui, vai descansar, mas de repente amanhã, sei lá, indo para a prova, tu leva tuas anotações, isso aqui vale a pena tu olhar essa tabuada lógica que amanhã com certeza vai estar na prova. Gente, 3. Admitindo-se como falsa afirmação. Se João ou Maria são gordos, então Paulo é gordo. Conclui-se como verdadeiro que essa questão também é da banca Fundatec. Gente, olha só, né? Nós que estudamos bastante, a gente viu muito isso em aula. Eu sempre falei para vocês, a Vera Fischer é famosa. Não tem a porcaria do então ali? Tá, e quando é que o então é falso? Quando der Vera Fischer. Então significa que João ou Maria são gordos é o quê? Verdadeiro. Então Paulo é gordo é o quê? É falso. O que eu posso concluir daí? Que Paulo não é gordo. Resposta letra E, Equador. Em segundos a gente faz a questão. Aí, já que ninguém me perguntou, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, mas também, né, gente, se perguntasse, eu ia dizer, hoje não dá para perguntar, né, hoje é o pré-prova, tem que acredita em mim, vai cair. Então, olha só, João e Maria, aliás, João ou Maria, tem como saber quem é o gordo? João ou Maria são gordos. Lembram quando tu tem o conectivo ou, gente? Quando tu tem o conectivo ou, basta uma delas ser verdade para que tudo seja verdadeiro? Então tu poderia ter falso ou verdade, que também vai dar verdadeiro, e tu poderia ter as duas verdades. Portanto, não tem como a gente saber. Mas a única coisa que eu posso afirmar é que o Paulo não é gordo. E aí fecha a letra E, Equador. Beleza? Tá, questão número 4. A questão número 4,
tu tem ali, ó, foram comprados 750 livros para compor o acervo da biblioteca de uma escola. Um agente de biblioteca iniciou o processo de cadastro dos novos livros no sistema seguindo o seguinte cronograma. No primeiro dia catalogou 15 livros, no segundo 20, no terceiro 25 e assim sucessivamente. Gente, amanhã também vai ter uma questão como essa. Eu sonhei, vai cair. Vai cair. Depois vocês me falam aí pelas redes sociais, por e-mail. Isso aí é uma questão clássica de progressão aritmética. Então, já vamos lá, ó. Tem aí o enunciado, vocês têm. Depois eu coloquei aqui, ó. 15, não está aumentando sempre de 5 em 5? É melhor fazer no braço, gente, ó. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 vai dar o 12º. É isso? Ele queria saber lá, ó, no final do 12º dia. Essa que ele foi catalogando. Então tu coloca aqui. Porém, gente, ele quer saber a soma de tudo isso. Como é que tu faz para saber a soma de todos esses números? Então tu vai sempre fazer o seguinte, tu vai pegar o primeiro e vai somar com o último, sempre. Ah, Bart, eu preciso ir somando um por um? Pode somar, pode, mas o problema é que daqui a pouco é muito distante, né? Ah, eu vim no mundo para sofrer. Não, vamos fazer um atalho. Então tu vai pegar o primeiro e vai somar com o último. Quanto é que é 15 mais 70? Vai dar 85. Aí tu faz vezes o total de números que tu tem. São quantos números? São 12. E dividido sempre por 2. Então é sempre assim, pega o primeiro, soma com o último, total de termos e sempre divide por 2. Tá certo? Então ali eu botei o cálculo, ó. Tu vai sempre... Aqui, ó, pega o primeiro, soma com o último, total de termos dividido por 2. Resposta 510. E ainda coloquei ali uma observação, ó. Se tu quer saber quem é o A12, gente, é o A1 mais 11 vezes a razão. Se tu não quisesse fazer uma por uma. Aí eu substituí aqui e tu acha direto lá o último que é 70. Por exemplo, se eu tivesse que achar o A100, quem seria o meu A100? O A1 mais 99 vezes a razão, tá certo? Bom, questão número 5. Quantas senhas de exatamente 6 caracteres podem ser formadas, sabendo que o usuário poderá escolher entre 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas e 10 algarismos? E poderá repetir a escolha. Gente, essa aí é aquela do princípio fundamental da contagem, que também eu aposto que vai ter uma questão dessa na prova. O princípio fundamental da contagem é aquela questão que diz assim, ó, tu foi num estádio, o estádio tem 8 portões, de quantas maneiras tu consegue entrar por um dos portões, mas não pode sair pelo mesmo que tu entrou? Então tu teria 8 para entrar, 7 para sair. E aí tu multiplica, tu não soma, aí vai dar 56. Tá certo? Agora se disser assim, não, eu tenho 8 para entrar e eu não posso sair pelo mesmo, aliás, posso sair pelo mesmo que eu entrei. Aí seria 64. Nessa questão, gente, da banca Fundatec, está dizendo que é uma senha de exatamente 6 caracteres. O que são os 6 caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a gente está acostumado, né? Fazer uma senha para entrar num site, a senha do banco, do cartão, enfim. 6 caracteres. Porém, tu pode usar o quê? 26 letras maiúsculas ou 26 letras minúsculas e 10 algarismos e poderá repetir a escolha. Portanto, gente, quanto é que dá 26 mais 26? 52, isso? 52 mais 10 vai dar 62. Então, vocês concordam que aqui eu teria 62 possibilidades?
Sim? Aqui também, porque tu pode repetir também, também, também e também. Aí tu vai multiplicar tudo, vai dar 62 elevado na potência 6. Aí tu vai nas alternativas. Ah, mas eles não colocaram assim. Aí, gente, eu vou pedir também. Aqui foi na hora de fazer talvez o slide ali, pode ser que tenha dado um problema. A resposta é a letra C, mas o que está faltando? Do jeito que tá errado. Mas lá na prova estava tudo ok. É 26 mais 26 mais 10 elevado na potência 6. Então a resposta era essa aqui, ó, 26 mais 26 mais 10 elevado na sexta. Que é a mesma coisa que isso, né? Poderia aparecer assim também na prova, ó, 62 elevado na potência 6. Ok? Tá. Número 6. Sabendo que anagrama representa diferentes disposições, determine quantos anagramas podem ser formados com a palavra agente que começam pela letra G. Gente, se cair o anagrama amanhã, essa talvez vai ser a questão mais fácil da prova, tá certo? Assim, para quem daqui a pouco não lembra muito bem da matemática, mas claro, tem que ter estudado, porque quem não lembra, quem nunca pegou nos livros, não vai entender. Então, uma dica aí de última hora. Se tu tem a palavra prova e tu quer saber o total de anagramas, anagramas é tu trocar a ordem das letras ao mesmo tempo. Então, tu faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, permutação de 5. E como é que faz o cálculo? 5 ponto de exclamação. Aí fazendo o cálculo aqui, é 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui vai dar 120 possibilidades. É sempre assim, é só contar o número de letras e é esse ponto de exclamação que tu vai multiplicar até 1. Só tem que cuidar, gente, quando tu tiver letras repetidas. Tipo, batata. Ah, qual é o total de anagramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. P de 6. Porém, agora tem letras repetidas. Quantas vezes aparece o A? Então, tu vai botar embaixo P3. Quantas vezes o T? P2. Ah, como é que faz o cálculo disso? 6, 5, 4, 3, 2, 1, dividido por 3, 2, 1 e 2 vezes 1. Simplifica aqui. Posso fazer 6 dividido por 2 dá 3, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, então eu teria 60 possibilidades. Isso é anagramas, é trocar a ordem das letras, mesmo que a nova palavra tenha sentido ou não, tá ok? Eles podem colocar amanhã na prova polícia, operação, arma e pedir a quantidade de anagramas que tem a tal palavra. Vamos para essa daqui. É agente. Agente. E tu quer que comece pela letra G. Pessoal, se tu quer que comece pela letra G, é melhor dizer assim, ó, deixa o G de fora. Não existe mais o G. Agora conta quantas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5. Então é P de 5. Tem letras repetidas? Quantas? 2. Então, tu vai fazer P de 2. Então, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Corta, corta. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 possibilidades. Isso? Aí, ali vieram as alternativas e a resposta dessa aqui, então, vai ser a letra C, Canadá. Aqui eu ainda botei exemplos, ó. Aquilo que eu falei aqui no quadro agora há pouco. Tá bom, gente? E, por último, a questão de número 7, que é aquela questão que eu também aposto muito nisso daí, que é a parte das combinações, que é assim, ó, gente. Aqui nós somos 100 pessoas. Se eu for escolher uma pessoa, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 100, concordam? Tá, mas como agora, digamos, daqui das 100 pessoas eu quero escolher 3, vocês concordam que eu vou ter muito mais de
de 100 possibilidades? Porque eu vou escolher 3. Então, como é que eu faço para saber se eu tenho que usar a tal da combinação? Tu sempre vai fazer assim. Vamos lá. Uma empresa prestadora de serviços na área da limpeza dispõe de 8 empregados. De quantas maneiras diferentes é possível formar uma equipe com 4 pessoas para realizar a limpeza de um condomínio? Então, são quantos funcionários, gente? 8. Tu vai escolher 4. Pensa numa escolha. Eu escolhi o A, o B, o C, o D. Agora tu vai trocar a ordem. D, C, B, A. É a mesma escolha ou é outra? É a mesma. Quando tu troca a ordem e tu vê que é a mesma coisa, tu está diante de uma combinação. Então é só fazer combinação de 8, 4 a 4. Então é 8, 7, 6, 5, ó, 1, 2, 3, 4, divididos por 4, 3, 2, 1. 4 vezes 2, 8, corta com esse aqui. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 5, 10, vezes 7, eu vou ter 70 possibilidades. Então o exemplo aqui, nós somos 100 pessoas aqui, eu vou escolher 3. Então eu teria que fazer uma combinação de 100 agrupados 3 a 3, que vai dar 100, 99, 98, dividido por 3, 2, 1. O resto é fazer conta, tá bom? E a última dica, gente, para terminar, que não está ali nos nossos slides, mas dizer o seguinte para vocês. Amanhã na prova, se aparecer uma frase com conectivo então, na linguagem corrente, e eles pedirem a frase equivalente, a qual das alternativas que é a frase, a proposição equivalente, lembra que tu pega essa frase, reescreve ela na contramão, mantendo o então, mas tu vai fazer não B, então não A. Essa aqui é chamada de contrapositiva. Também é uma característica muito grande aí da banca Fundatec e também palpite que apareça uma dessa na prova. Tá certo? Ele te deu a frase, tipo assim, se faz sol, então vou à praia. E ele me pergunta, das alternativas abaixo, qual delas que é a equivalente? Então eu diria, se faz sol, então vou à praia. Como é que fica? Não faz sol, então não vou à praia. Tá bom, pessoal? Tá? Uma boa prova para amanhã para vocês. Tenho certeza que vocês vão arrebentar e muitos de vocês, tenho certeza, vão até gabaritar essa prova aí. Tá bom, gente? Valeu, até mais, tchau.